Nós começamos semana passada um estudo sobre os dons espirituais. Foi o meu propósito que a gente se conhecesse melhor. A gente começou falando sobre os temperamentos, para que você conhecesse melhor a sua alma, né? Seu temperamento, algumas características fundamentais que você tem. E agora a gente quer conhecer algumas características espirituais que Deus coloca em você. E essas características são fundamentais, são importantes para que a gente sirva melhor a Deus, cumpra melhor o propósito que Deus tem para nós nesse mundo. Então os dons são essenciais para a edificação do corpo. Então hoje a gente vai falar sobre os dons sinais. Não sei se vamos conseguir concluir essa parte, porque é o assunto de dons é o mais polêmico, né? Mas a minha ideia não é entrar em polêmica. Minha ideia é realmente a gente tentar entender como que era essa questão de dons, né? Os dons sinais, que a gente vai entender o que seriam esses dons sinais, por que eles existiram, qual era a finalidade principal deles, a quem era dado esses dons, como era o exercício desses dons, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vamos ver um versículo lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, lá no Velho Testamento, que mostrava um pouco sobre os dons sinais. Joel está depois de Oséias, né? Aquele exercício de a gente tem que ficar lembrando do nome dos livros da Bíblia, né? Aí depois de Oséias, está depois de Daniel, de Ezequiel ali, para frente ali. Joel capítulo 2, versículo 28. Ô Léo, pode passar aí para a gente? Isso, pode deixar. Joel 2, 28. Joel 2, 28 diz lá: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então isso aqui é um texto profético, né? Ele tem partes de cumprimento, partes desse texto aqui foram cumpridas, outras ainda não. Então por isso que às vezes esse assunto ele é um pouco complexo, porque a gente tem que entender o tempo que essas coisas acontecem. Então o nosso foco aqui é que o Espírito Santo seria derramado nas pessoas e várias coisas aconteceriam, sinais aconteceriam que mostrariam que aquelas pessoas estariam tendo o Espírito Santo habitando nelas. Por isso que a gente chama de dom sinal. A difusão geral dos dons do Espírito Santo, né, assinala uma nova dispensação, uma nova época, um novo tempo de atuação. Lembra-se que no Velho Testamento Deus atuava de uma determinada forma, o propósito de Deus continua o mesmo, mas a forma dele atuar muda um pouco. Então o Espírito Santo antes vinha de forma temporária, agora o Espírito Santo vem para habitar permanentemente no coração de todo aquele que creu, daquele que deposita sua fé em Jesus Cristo. Então, no Velho Testamento já existia essa profecia de que o Espírito Santo viria sobre o povo. E essa vinda do Espírito Santo traria alguns sinais. E essa promessa foi confirmada por Jesus e os seus discípulos. Quando a gente vê lá no livro de Marcos, vamos ver lá em Marcos 16... Marcos 16, versículos 17 e 18.
Caso no meio do caminho aqui surge uma dúvida, que algo que eu falei que você não entendeu, pode perguntar, tá? A minha ideia, eu vou ficar feliz se você realmente compreendeu o que eu estou tentando passar, tá? Marcos 16, 17 e 18. Então diz ali: estes sinais hão de acompanhar aqueles que... Então esses sinais, só vai ter esses sinais quem? Beleza. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Olha o versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e fazendo o quê? Essa expressão é muito importante que vem aí. Confirmando por meio de quê? E sinais que se seguiam. Olha como é que é importante isso. Isso aqui é o cerne do entendimento dos dons sinais. Essas coisas aconteceriam para confirmar a palavra de quem? Quem que está falando isso aqui? Então, através de Jesus e dos apóstolos, eles saíram para pregar. Eles estão começando algo, não estão? É um início de algo. E como que eles provariam para todas as pessoas que aquilo que eles falavam era verdade? Como? Como as pessoas iriam acreditar naquela mensagem, naquele evangelho que eles estavam difundindo? Através de sinais. Quais eram esses sinais? Eles iriam expelir demônios de pessoas, iriam falar novas línguas, iriam curar pessoas. Esses eram os sinais. Então era uma capacitação que Deus iria dar para eles, para exercer essas coisas. Mas por que precisava dessas coisas para confirmar a palavra? Eles tinham a Bíblia pronta? A Bíblia estava em processo de formação, certo? Então eles precisavam de algo para comprovar. Não tinha uma outra forma a não ser através dos sinais que Deus deu a eles. Então você lembra que também fala lá em Atos capítulo 1 versículo 8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então eles estavam testemunhando de Jesus, testemunhando, falando a respeito do evangelho. E qual credibilidade eles teriam? Um pescador lá da Judéia, de repente chega numa outra cidade falando: eu tenho a mensagem da salvação eterna, verdadeira. Que credibilidade esse camarada teria? Os sinais, aquilo que eles fariam que ninguém tinha condição de fazer por um poder miraculoso. Eles faziam, e aquilo era prova, era a confirmação que aquela palavra que eles falavam era verdade, era real, que aquele Jesus que eles pregavam era verdadeiro. Deu para entender isso? Ou ainda não? Está nebuloso ainda? Então, isso é um conceito, né? E quando que isso começou? Esses dons sinais especificamente? Foi no dia de Pentecostes. Jesus havia morrido, ressuscitado, e permaneceu um tempo ali, fazendo algumas aparições a alguns grupos específicos. Depois ele foi elevado aos céus. Passou-se um tempo, pouco tempo depois veio o dia de Pentecostes, uma festividade judaica. E naquele dia, o relato que está ali no livro de Atos, vamos deixar nossas Bíblias abertas lá em Atos capítulo 2, ali relata a história da vinda do Espírito Santo, com o caráter já do Novo Testamento, e vem para habitar. Ali começa os sinais, ali começa essa nova fase de atuação do Espírito Santo. Então lembra-se que os dons sinais tinham qual propósito? Que a gente acabou de ler aqui em Marcos, era confirmar a palavra dos apóstolos, certo? Então não tenha dúvida disso. O que acontece? Esses dons, né, como a gente mencionou, esses dons era uma forma de comprovar, confirmar a palavra.
Então eles falavam outros idiomas, eles tinham um poder específico para expelir demônios, eles tinham um poder específico de Deus para curar pessoas, independente da doença que tinham. Isso era uma capacitação que eles tinham, para que os incrédulos, as pessoas que ainda não criam em Jesus, pudessem ver e tivessem certeza de que aquilo vinha da parte de Deus, né? Tem um outro versículo aqui, antes da gente chegar em Atos, em 1 Coríntios 14, 22, que eu quero ler para vocês aqui. Depois a gente vai gastar um tempo aí em Coríntios também. Olha que interessante, 1 Coríntios 14, 22. Já deixa separado aí o livro de Atos 2, que a gente já vai para lá. 1 Coríntios 14, 22 diz: de sorte que as línguas constituem um sinal não para crentes, mas para quem? Mas a profecia não é para incrédulos, e sim. Então, a gente vai entender que essa profecia aqui não tem nada a ver com prever futuro. Profecia é o sentido de proferir a palavra de Deus. Deus manda falar algo e você vai e fala. Proferir a palavra, isso é profecia, né? E a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas igual no caso aqui, as línguas eram um sinal para os incrédulos, era um sinal para confirmar aquilo que os apóstolos falavam. Eles não tinham outra prova antes disso, né? Agora, uma coisa importante, que a gente está no livro de Atos, e a gente quer reparar, então a gente tem que entender que os dons sinais eram dons para confirmar a palavra, certo? E esses dons acontecia exclusivamente ou através dos apóstolos, ou através de pessoas ligadas ou supervisionadas pelos apóstolos. Não vemos na Bíblia ninguém que não fosse supervisionada pelos apóstolos, que tinha esses dons. Isso é um detalhe importante. Olha lá no capítulo 5 de Atos, versículo 12. Atos 5,12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, esses sinais aconteciam por meio das mãos dos apóstolos, principalmente. Olha o capítulo 14, versículo 3 de Atos. Atos 14, 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e... Você está falando de Paulo e Barnabé. Então, os sinais aconteceram com outras pessoas que não eram os apóstolos, mas quem estava supervisionando? Quem estava ali através do ministério, da atuação de quem esses sinais estavam acontecendo na vida de outras pessoas? No caso aqui, Paulo. Então, isso é muito importante a gente entender. Sinais, os dons sinais, primeiro serviam para confirmar a palavra dos apóstolos. E esses dons aconteciam exclusivamente ou pelos apóstolos, ou através de pessoas ligadas ou supervisionadas pelos apóstolos, tá? Você pode ler o livro de Atos inteiro, as epístolas, você não vai ver esses dons acontecendo fora do âmbito apostólico ou de pessoas ligadas aos apóstolos. Não vai ver isso acontecer. Então isso é um conceito muito importante para a gente entender esses dons. Tá? Alguma pergunta? Tá claro até agora? Ok, então agora a gente quer entender os textos que falam sobre os dons. Tudo que está na Bíblia, olha, presta atenção na pergunta que eu vou fazer, tá? Para você refletir direitinho. Tudo que está na Bíblia, você tem que fazer, no sentido de tudo que está escrito, é uma ordem para você fazer?
ou não? Todas as palavras que estão escritas aqui, todas são ordens para você fazer alguma coisa? Sim ou não? Não. Senão você pegaria Gênesis e queria sair para ver haja luz, porque está escrito haja luz, não está? Mas a Bíblia fala para você falar por aí haja luz e houve luz. Eu quero criar um dinossauro, haja um dinossauro. Não vai, porque nem tudo que está na Bíblia é uma ordem para você sair por aí fazendo. Então a gente tem que entender que a Bíblia tem dois tipos de textos. Tem um texto histórico que ele simplesmente te conta uma história, ele relata uma história, ponto. Gênesis, vai ver ali Gênesis lá, é a história da criação, não está te mandando criar nada, certo? É uma coisa. Agora tem os textos doutrinários. Texto doutrinário é texto que te manda fazer alguma coisa, esse sim. Não matarás, ame o teu próximo, isso é um texto doutrinário, né? Abandone o pecado, creia em Jesus, são doutrinas, são textos que te mandam fazer algo. Agora, o que é história? É história, está ali, né? Não tem lá escrito que Satanás tentou a Jesus e mandou ele fazer algumas coisas? Está escrito lá. Você vai obedecer às frases que Satanás falou? Não vai, é um relato. Então, com os dons é a mesma coisa. O livro de Atos, principalmente no capítulo 2, onde fala sobre a vinda do Espírito Santo, é um relato histórico, não é um texto doutrinário. Em nenhum momento você vai ver no livro de Atos, no capítulo 2, que fala sobre a vinda do Espírito Santo, quando tudo começou, ali não está te mandando fazer nada, está te contando o que aconteceu. Então eu posso pegar o livro de Atos, no capítulo 2, e querer falar que eu tenho que fazer aquelas coisas que estão ali? Não, porque aquilo é uma história. Ele não está mandando eu fazer aquelas coisas. Diferente de Coríntios. O livro de 1 Coríntios é um livro doutrinário. 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, que fala especificamente sobre os dons. Ali sim, ali é doutrina. Ali ele está te falando para você fazer as coisas de determinada forma. Agora, Atos não. Então, se eu quiser reproduzir o livro de Atos, o capítulo 2, o dia de Pentecostes hoje, eu consigo? Não. Porque é um fato histórico, aconteceu, está relatado. Eu não tenho que tentar vivenciar aquilo de novo. Que nem o livro de Atos fala para eu fazer isso. São formas diferentes de atuação. Deu para entender a diferença de texto histórico e texto doutrinário, né? Para a gente entender os dons, nós temos que entender que existem diferenças. Então, quando se refere a dons sinais, a gente tem como base para entender o livro de Atos, que é a história de como aconteceu, quando os apóstolos estavam ali atuando. Então a gente tem que entender a respeito disso. E tem o dom principal, um dom sinal principal, que são principalmente dois, os dons sinais principais, mais evidentes que a Bíblia fala, que era o dom de profecia e o dom de línguas, o dom de falar em línguas. São os dons principais sinais aqui que são relatados nessa questão. Então a gente vai entender aqui no livro de Atos, no capítulo 2, olha Atos 2, vamos começar do versículo 1, ela, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Vamos dar uma pausa aqui. Então, aconteceu que o Espírito Santo veio e capacitou que cada um falasse uma língua diferente. E ele começa a falar de onde
o dia de Pentecostes, a festa do Pentecostes, era uma festa comum que judeu que morava em todas as redondezas do mundo saíam de seus países e vinham para Jerusalém celebrar aquela festa. Então eram judeus que falavam outros idiomas, eles falavam outras línguas. Da mesma forma que o pastor André é americano, ele não está nos Estados Unidos, ele está no Brasil, mas ele conhece o inglês, então ele sabe outro idioma, e assim por diante. Só que ele está fora do ambiente dele comum, e está em outro local. Então em Jerusalém, é o que ele começa a mencionar aqui, ó. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então olha que interessante, tinha judeu que morava em vários países. De repente, eles começavam a ouvir pessoa que nunca saiu de Jerusalém a falar a língua do país deles. É como se o pastor André, que sabe o inglês, começasse, por exemplo, a Edneia, que nunca saiu daqui, nunca aprendeu ou estudou uma outra língua, ela começa a falar o inglês perfeitamente, ela começa a falar das grandezas de Deus na língua que ele conhece. Ele fica perplexo: como é que pode isso? Isso era com várias línguas, de todas essas regiões que aqui, Mesopotâmia, Ásia, o povo falando, gente que nunca saiu de Jerusalém, gente simples, que nunca estudou, nunca teve oportunidade de aprender um outro idioma, estavam ali falando das grandezas de Deus na língua dessas outras pessoas, e ninguém entendia como elas conseguiam fazer isso. Era a capacitação do Espírito Santo. Deu para entender até aqui o que eram essas línguas? Então, isso é muito importante você entender, porque não eram línguas, às vezes o povo confunde língua de anjo. Aqui não tem nada de língua de anjo. A expressão, tanto que a expressão no grego que é usada aqui para línguas é um nome, sumiu a palavra, heterais glossais, que significa idioma reconhecido e entendido. Diferente de uma outra expressão grega que chama-se algarávia estática, que são fonemas sem sentido nenhum. Se eu começar aqui a falar uma coisa que ninguém entende, eu estou falando uma algarávia estática, é só fonema sem sentido. Igual a gente brinca que é a linguagem dos bebês, né? É só som. Agora essas pessoas estavam falando heterais glossais, idiomas conhecidos, porque eles falavam das grandezas de Deus e outros entendiam, porque eles conheciam, era do país que eles moravam. Então são diferentes. Aqui a gente está entendendo o que está acontecendo no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, certo? Estão acompanhando? Deu para entender? Então isso aqui são idiomas entendíveis, entendidos por essas pessoas. Então, começa dessa forma, né? Esses idiomas foram dados por Deus, eles estão aqui falando das grandezas de Deus, e outras pessoas estão entendendo. É como se eu fosse lá para a China e visse um camponês chinês falar das grandezas de Deus em português, e eu conseguir entender ele, e ficar perplexo. Como é que ele está falando isso? É o Espírito Santo capacitando. É um dom sinal, né? Esse sinal era para quê mesmo? Hein?
Hein? Confirmar a palavra que os apóstolos estavam falando, certo? Muito bem. Então, eram línguas estranhas, é uma língua estranha. Alguém aqui sabe falar mandarim? Alguém sabe? Não. Então, o mandarim ele é estranho para a gente, não é? Mas não é uma língua estranha que ninguém vai saber. Então, quando a gente fala às vezes língua estranha, a gente acha que língua estranha é uma língua só de anjo, que só anjo entende. Não, não tem língua de anjo. Língua estranha, porque é estranha porque eu não conheço. É estranha para mim, mas para quem fala mandarim não é estranho. Então, essas línguas são línguas entendidas para quem conhece. Nesse caso aqui, tá? Então, os judeus entendiam isso porque era comum essas línguas de onde eles vinham. Então, eles falavam das grandezas de Deus. É interessante que eles não falavam qualquer coisa. Eles engrandeciam a Deus com aquilo que eles falavam. Porque a ideia era realmente mostrar quem era Jesus e a mensagem que ele pregava a respeito do reino de Deus. Então, até aquilo que essas pessoas falavam, ali tomadas, pelo Espírito, elas falavam das grandezas de Deus. Não saía falando qualquer coisa, nenhuma delas falava coisas que não deviam, não aprontavam nada, não faziam nada que fugia ao controle comum. Isso é muito importante também a gente ter em mente, Então, essas línguas não eram uma algarave estática, não era fonema sem sentido, eram idiomas entendidos e reconhecidos. Deu para entender isso? Está complicando? Está ajudando um pouquinho. Tá bom. Mas alguém tem alguma dúvida até agora? Não fica com receio de perguntar, não, tá? Eu assumo o risco aqui, de colocar você para perguntar. Não sou o expert no assunto, mas a gente, às vezes, a ideia é que fique bem entendido isso, sobre esses dons. Podemos continuar então? Tá tranquilo? Tá bom. Senão nem durmo direito de noite. Se o povo entendeu o que eu falei, tem nada pior para alguém que você está explicando algo, piorar a coisa. A pessoa sair mais confusa do que ela chegou. Aí é meio complicado. Então, vamos ver aqui. 1 Coríntios 14, 21 e 22. Diz lá: na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, é Deus falando: eu vou falar para as pessoas através de outros povos, de outras línguas. Porque lembra-se que até o próprio Jesus disse, que o profeta não tem honra na sua própria terra. Às vezes as pessoas não vão dar crédito àquilo que elas têm dentro da sua própria terra. Precisaria que vir alguém de fora para falar com elas aquilo, para que assim elas crescem. Aqui ele está falando que às vezes nem assim elas vão dar crédito. Mas ele vai falar às pessoas através das pessoas da própria terra e pessoas de outra terra. Então ele vai falar para elas. Então, o propósito de Deus em dar aqui esses dons, principalmente era realmente comunicar o Evangelho. Tem uns outros textos aqui, a gente já falou de Marcos 16, a gente já leu, vamos ler em Romanos 15, 18 e 19. Então diz lá: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, qual o propósito de Paulo aqui? Divulgar o Evangelho através dos sinais.
que ele tem recebido ali da capacitação do Espírito Santo. 2 Coríntios 12:12. Então diz lá: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. É interessante que para ser apóstolo, de acordo com a Bíblia, eram sinais, né? 3 sinais principalmente. Você tinha que ter sido chamado diretamente por Jesus. Por isso que aquele que foi escolhido no lugar de Judas não foi levado à frente, não foi Cristo que o chamou, foi os próprios apóstolos. Então ele nem foi considerado, na verdade. Cristo chamou Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, o 12º apóstolo. Então, para ser apóstolo, de acordo com a Bíblia, tinha que ter sido chamado pessoalmente por Jesus, tinha que operar sinais e prodígios, essa capacitação específica do Espírito Santo, e ter visto Jesus ressuscitado. Todos os apóstolos, os 12, viram. Quem não se enquadra nesses 3 quesitos, não pode ser apóstolo, de acordo com a Bíblia. Agora, hoje em dia, quem quiser pôr o título de apóstolo, é uma coisa da pessoa. Não tem nada a ver com aquilo que está aqui, que a gente tem visto. Quem não foi chamado diretamente por Jesus, quem não opera sinais e prodígios, e quem não viu Jesus ressuscitado, não se enquadra nessa característica, tá? Hoje, as pessoas acham que o título torna a pessoa mais importante. Antigamente era todo mundo pastor, até que um dia resolveram colocar o bispo acima do pastor. Aí a pessoa é pastor, depois ela vira bispo. Aí depois ela vira apóstolo. Aí depois ela vira Deus, se ela não ficar esperta, né? Mas na Bíblia é tudo a mesma coisa. Quando você lê presbítero, você lê pastor, você lê ancião, é tudo a mesma função. Apóstolo, ele tinha uma condição diferente por essas características. Ele não era acima, ele era uma pessoa com outras responsabilidades. E essa era apostólica, ela teve o seu fim. Os apóstolos, quando morreram, e as pessoas que eram ligadas a eles morreram, a gente vê que esses sinais param de acontecer durante a história da igreja. Eles param. E tem um motivo porque eles param. E a gente vai ver o porquê que esses sinais, eles param de acontecer. Mas, primeiramente, esses dons sinais, o propósito é evangelizar as nações gentias, como a gente viu em 1 Coríntios 14, 21, né? Era um sinal contra a incredulidade dos judeus. Os judeus precisavam dos sinais para crerem. Eles estavam enraizados demais no judaísmo, na Torá, e Jesus, então, coloca a circunstância que precisavam de sinais para ampliar essa visão deles. Eles eram muito fechados e restritos na visão judaica. E era um sinal, né, um terceiro propósito aqui, para que os apóstolos eram legítimos, como a gente leu já nesses versículos. Então, ninguém mais atuava ou exercia esses dons fora dos apóstolos, fora de pessoas ligadas aos apóstolos. Você pode ler o livro de Atos, você vai perceber uma coisa interessante. O início de livro de Atos, capítulo 2, os dons sinais, profecia, cura, revelação, falar outras línguas, isso está nas alturas, o gráfico está lá nas alturas. Aí você começa a ler o livro de Atos. Quando você chega lá para o meio do livro, você já vê pouca incidência dessas histórias. Quando chega no final, você quase não ouve falar. Fora do livro de Atos, você só escuta esse assunto em um livro, que é 1 Coríntios. E 1 Coríntios, se você estudar a história da igreja, é a igreja mais problemática. Eles focavam apenas em uma coisa e ignoravam as outras. E Paulo então tem que dar uma aula, explicar para eles que eles tinham que preocupar com coisas mais importantes do que o dom de línguas. Olha que interessante. Em nenhum outro lugar da Bíblia a gente vai ver isso com abundância, ou como doutrina, ou esporadicamente como história, que algo aconteceu. Certo? Então,
esses dons, né, esses apóstolos, hoje nós não entendemos, né, parto do princípio tanto como uma convicção pessoal, mas também como uma convicção denominacional. Nós, como denominação, a gente entende que a era apostólica finalizou, os apóstolos morreram, cumpriram seu propósito, e esses dons sinais não têm mais necessidade hoje por outro motivo, que o motivo é que hoje nós não precisamos confirmar a palavra por sinais, porque nós temos a palavra pronta. Eu não preciso sair flutuando para provar que o que eu falo a respeito de Cristo é verdade. Eu não preciso falar mandarim sem nunca ter estudado, para provar que se eu falar que Jesus é o Salvador, Ele te salva da morte, do pecado e te leva para o céu. Eu não preciso falar mandarim sem nunca ter estudado para te falar isso. É só eu abrir a Bíblia e te mostrar, que hoje eu tenho a palavra. Os apóstolos não tinham. Eles precisavam de outra coisa para confirmar. Hoje a gente tem a palavra. Então eu não preciso aqui arrancar, falar, expulsar um demônio de alguém. Apesar que hoje existe, isso é um outro assunto, né? Mas existe possessão demoníaca, isso é um outro assunto, há uma forma de lidar com isso. Mas eu não preciso fazer isso especificamente para falar que a mensagem do Evangelho é verdade. Eu preciso disso? Não. Então eu não preciso chegar aqui e falar: Deus me mandou dizer que você vai ter dor de cabeça na quinta-feira, para eu provar que a palavra é verdade. Eu não preciso disso. Essa é a diferença. Naquela época eles precisavam, hoje nós não precisamos, porque a gente já tem a palavra toda pronta. É só eu abrir e comunicar. O Espírito Santo se incumbe de convencer cada um. Simplesmente isso. Os dons sinais foram necessários, a gente tem que entender esses dons, né? Mas, olha que interessante, a gente já falou sobre esse texto há um tempo atrás, mas lá em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios capítulos 12 a 14 fala sobre a doutrina para a igreja de Corinto sobre os dons. Os coríntios queriam apenas o dom de línguas. Todo mundo queria falar em línguas. Todo mundo queria. Aí Paulo falou assim: gente, não é assim. Tem outras coisas mais importantes, né? Aí ele começa a falar isso no capítulo 12. No capítulo 13 ele dá uma pausa e começa a falar de um assunto que é o amor, para ver se o povo entende. O dom, qual que é a finalidade do dom? Edificar os outros. É ser útil para os outros. E se você não ama, você vai querer ser útil? Você nem vai prestar atenção nisso. Então Paulo fala assim: olha, os dons, lá em Coríntios 12, os dons, gente, procurai com zelo os melhores dons, tem esse. Ninguém tem que falar língua, nem todo mundo tem que ser profeta, nem todo mundo tem que falar outras línguas. Gente, vamos preocupar com os dons. Olha assim, os dons é para edificar os outros. Então vamos falar sobre o amor. Aí vem 1 Coríntios 13. Ele fala o que é mais importante, o amor, as características do amor. Para exercer o dom você tem que amar. Então lá em 1 Coríntios 13, dos versículos de 8 a 12, ele fala lá, 1 Coríntios 13, de 8 a 12, ele fala: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, quem vai desaparecer? O amor ou as profecias? Então vamos ver pelo próprio português. O amor jamais acaba, ponto. Havendo profecias, está no plural ou singular? A palavra desaparecerão é plural ou é singular? Então, esse plural está relacionado a qual palavra anterior? O amor ou as profecias? As profecias, porque o amor não vai acabar, mas as profecias, havendo profecias, ou seja, elas acontecendo, cumprindo o seu propósito, elas vão desaparecer. Profecias nesse sentido aqui do prever futuro, falar aquilo que ainda não aconteceu. Isso acontecendo, tendo a necessidade desses sinais, elas vão finalizar.
Versículo 8 ainda ele fala: havendo línguas, cessarão. Cessarão o que? O amor? Não, as línguas. Elas acontecendo, servindo como sinal para os incrédulos, cumprindo o seu propósito de comprovar a palavra, elas vão cessar, porque não tem mais necessidade delas. Havendo ciência, o que é a ciência? Tendo conhecimento, tendo a ciência da revelação total e completa de Deus, tudo mais torna-se desnecessário. Foi cumprido, foi esclarecido, está pronto. Então isso cessa, acaba. Então torna-se desnecessário os dons sinais, porque a gente já tem a revelação completa. O que eu preciso saber de Deus está aqui. O que eu preciso de confirmação de Deus está aqui. Esses dons sinais já cumpriram o seu propósito. Então é uma outra questão. O que eu preciso fazer? Entender quais os dons estão realmente hoje servindo para a edificação da igreja hoje, na sua era, hoje, a era da graça. A era apostólica já se passou. Hoje é uma outra era, uma outra circunstância. Então Paulo fala aqui, é um capítulo de parêntese entre capítulo 12 e 14, que ele está falando para os coríntios. Os coríntios estão completamente desorientados. Uma igreja, se você começa a ler 1 Coríntios, você vai ver que tinha deixa eu ver se eu entendo o parentesco, se eu vou falar o parentesco certo, mas tinha uma pessoa que estava tendo relacionamento com a madrasta ou com o padrasto. Confuso, complexo, gente complicada, sem noção. Você imagina que uma pessoa que chega ao ponto de estar numa imoralidade sexual com o próprio parente vai compreender dom? Não vai. Está tudo confuso. 1 Coríntios é a igreja problemática. Ela não é padrão para nada. Só padrão do que não se deve fazer. E eu vou pegar o livro de Coríntios e pegar o exemplo deles, daquilo que eles faziam de errado, como o meu exemplo como igreja? Não. Eu tenho que pegar aquilo que Paulo está falando com eles, para não fazerem, ou preocupar com aquilo que é mais útil. Então é um pouco complexo às vezes, porque é muita coisa envolvida aqui no meio. E Paulo fala, olha, a primeira coisa que vocês têm que entender é o amor, a preocupação que vocês têm que ter uns com os outros. E o amor, se vocês têm amor, vocês vão entender os dons de forma melhor. Muito bem, então esses são os propósitos das línguas. A gente vai falar depois sobre o valor delas e vamos destrinchar mais o capítulo 12 e o 14 de Coríntios na semana que vem, para a gente entender como que deveria ser e como acontecia da forma correta esses dons naquela época. Todo mundo falava? Não. Como é que era? Tinha que ter ordem? Tinha. Então a gente vai entender isso, tá? Então, a gente tem que fazer uma diferenciação. Não quer dizer que as igrejas que hoje entendem os dons sinais de outra forma, não quer dizer que eles estão fazendo isso de forma, assim, propositalmente, sabem que não deve fazer e faz. Não estou em nenhum momento isso. Existe a sinceridade deles com Deus e ninguém está falando ou julgando essas questões. Às vezes é questão de uma compreensão do todo da coisa. Mas eu só quero que você pense o seguinte: os fonemas que você ouve hoje em dia são os mesmos? É só isso que eu quero que você pense. Quando alguém hoje, ou do meio pentecostal, né? Eu não estou criticando, tá, gente? Longe de mim criticar. Quem sou eu? Quem sou eu para criticar? É só que a gente tem que se confrontar. O que eu fiz, me confrontei, eu me converti em igreja pentecostal. Então o meio que eu vim é um meio que fala em línguas, crê em revelações, profecias e tudo mais. Eu me confrontei com essas informações, tá? Só que é o seguinte, quando a gente lê lá em Atos, você vê que são vários idiomas. Os idiomas são iguais, foneticamente. Você vê uma pessoa falando mandarim de um jeito, inglês é de outro, alemão de outro, árabe de outro.
Agora, hoje em dia, isso não é uma crítica, isso de todas as igrejas que eu já passei, e olha que eu sou um pouco velho de guerra nisso aí, não estou julgando, só para a gente refletir. Na maioria das vezes o que a gente ouve, na maioria das vezes, é churicanta, labachura, labalás. Labachura, churicanta, labalás, labachura, churicanta, labalás. Isso é um fonema comum. É um comum. Parece que seria uma língua só, então. Certo? Será que é isso que a gente entende que aconteceu em Atos? Só para você refletir. Qual é esse idioma? Qual o nome dele? De onde ele vem? Se surgir um idioma, isso aí é um idioma da Mesopotâmia, beleza, eu fico quieto. Alguém estudou idioma da Mesopotâmia? Sabe que aquilo é aquilo ali? E sabe que aquele churicanta, labachura, labalás é aquilo? Beleza, eu não critico quem fala, eu só uso o meu senso crítico para essa questão. Tá? Mas fulano é sincero. Eu não tenho ninguém falando da sinceridade dele. É ele Deus. Quem sou eu para falar da sinceridade, que ele não está sendo sincero? O que está em questão aqui não é sinceridade de ninguém ou a espiritualidade de ninguém. É uma prática eclesiástica. Eu não estou aqui para criticar quem faz. Eu estou aqui apenas explanando aquilo que a Bíblia coloca dentro desse dom, dentro da característica que está em Atos e está em Coríntios. Agora, o que cada um vai fazer com essa informação, o que cada igreja, denominação faz, eu já não tenho responsabilidade com isso. Eu tenho responsabilidade com o que eu faço, com o que eu passo para vocês. Isso eu tenho responsabilidade diante de Deus. Então, isso é uma dúvida. Esses sons aí são iguais. De onde eles vêm? Que língua é essa? Não sei. Segunda questão. Por que do ano 100 depois de Cristo não se ouviu falar na história da igreja sobre isso até o ano 1907, quando houve o famoso reavivamento da Rua Azusa lá nos Estados Unidos? A igreja passou do ano 100 ao ano 1900 sem esses dons e de repente eles voltaram? Porque existe a história da igreja e não existe relato disso. Uma lacuna de quantos anos? É um caso a se pensar, né? Até agora eu também não estou julgando ninguém, quem fala e quem não fala. São fatos que a gente tem que raciocinar, né? Por isso que a gente pensa, né? Como é um assunto que ele se restringe a 2 capítulos praticamente. O resto são versículos isolados. Então o assunto que está no grosso aqui é em Atos e em Coríntios. Então a gente leu aqui o texto de Atos que fala sobre a história, né? Daquilo que ocorreu. E agora, semana que vem, a gente vai ver com detalhes Coríntios. Nós vamos ler realmente o versículo por versículo do capítulo 12 ao 14, para a gente ver como Paulo fala, como que esses dons devem ou deveriam acontecer. É óbvio que em Coríntios os dons estavam em pleno vigor? Estavam, no contexto de 1 Coríntios, estavam em pleno vigor. Então ali os dons estão funcionando e Paulo dá a diretriz de como deveria ser aqueles dons. Então a gente vai ver isso com mais detalhes, né?